Vamos lá, meus amigos, então, para a última parte desse nosso curso de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Vamos analisar a estrutura básica dos recursos trabalhistas. Essa estrutura básica, esse esqueleto que eu vou passar para vocês, pode ser utilizado para RO, para recurso de revista, agravo de petição de instrumento, agravo interno. Todos os recursos podem utilizar essa nossa base aqui. Base essa que foi retirada do nosso livro Passe na OAB, segunda fase. Primeiro ponto aqui, num recurso trabalhista, nós temos, como já afirmado diversas vezes, duas petições. Eu tenho uma petição de interposição e uma petição das razões. Vamos diferenciar as duas aqui, vamos tratar dos requisitos de cada uma delas. A primeira petição de interposição, nós vamos tratar da competência. Então, tenho que endereçar essa petição de interposição para alguém. Essa petição de interposição, como já dito nos outros vídeos, ela é endereçada ao juízo aquo, aquele que proferiu a decisão. Então, estou recorrendo aqui de uma sentença, estou interpondo o recurso ordinário de uma sentença. Quem proferiu a sentença? A vara X. Então, vou endereçar a petição de interposição para aquela vara X. Então, tinha colocado aqui, ó, endereçamento à vara do trabalho que proferiu a decisão. Um exemplo ali, ó, Excelentíssimo senhor juiz da terceira vara do trabalho de Vitória, Espírito Santo. Então, direciono para aquele que proferiu a decisão. Vou fazer menção ao número do processo, então abaixo do endereçamento vou mencionar o número do processo. Igual nós vimos ali em contestação, vou colocar processo número X, processo, número, pontinho, pontinho, pontinho. Se o exemplo afirmar, melhor dizendo, se a questão afirmar qual é o número do processo, vamos utilizar aqueles dados, se não, vamos colocar XX, pontinho, pontinho, para evitar identificação da prova. Depois do número do processo, da mesma forma como nós dissemos ali em inicial e contestação, surge aqui o espaço, aquelas linhas que você pode pular efetivamente ou não, apenas escrever entre parênteses 10 linhas para organizar a sua petição. Nós passamos aqui para a qualificação da parte recorrente. Igualmente, falamos ali em contestação, eu não preciso qualificar a parte toda novamente. Não preciso colocar nome, prenome, estado civil, profissão, não. Basta dizer que o recorrente é o José da Silva e que ele está devidamente qualificado nos autos. Basta dizer que o recorrente é a empresa Alfa devidamente qualificado nos autos. Então eu não preciso qualificar a parte novamente. Simplesmente vou dizer quem está recorrendo, o nome e que está devidamente qualificado nos autos. Vou dizer o recurso que está sendo interposto e o fundamento legal. Esse fundamento legal aqui para a OAB é indispensável. Não adianta apenas dizer que eu estou interpondo o recurso ordinário da sentença. Eu tenho que dizer que eu estou interpondo o recurso ordinário com fulcro no artigo tal, com base no artigo tal da CLT. Estou interpondo o recurso ordinário nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT, que trata do cabimento do recurso ordinário de sentença. E mais, ó, cuidado com os termos. Eu não vou dizer que eu estou ajuizando o recurso. Eu vou dizer que eu estou interpondo o recurso. Até posso dizer que estou apresentando o recurso, mas ajuizar não. O termo técnico aqui, ó, é interpor recurso. Estou interpondo o recurso ordinário com fulcro no artigo tal da CLT. Vou qualificar a parte recorrida. Então, estou interpondo o recurso ordinário nos termos do artigo tal
tendo aqui como parte recorrida a empresa tal. Então, em face, estou interpondo o recurso em face de empresa alfa devidamente qualificada nos autos. Além disso, ainda na peça de interposição, estou apenas dizendo ao Poder Judiciário quem está recorrendo, que recurso está interpondo em face de quem está recorrendo. Para ainda na petição de interposição, falar sobre o preparo. Vejam que lá na parte de recurso ordinário, eu frisei com vocês que a petição de interposição serve também para dizer acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Eu me utilizo da petição de interposição para afirmar a presença dos pressupostos de admissibilidade. Então eu digo que estou interpondo o recurso ordinário, tendo em vista o inconformismo com a sentença proferida nos autos, e digo também sobre o preparo. Vou dizer que estou juntando aos autos as guias de custas e depósito recursal. Posso dizer também que estou juntando as guias de custas apenas. Ora, falarei de guias de custas e depósito recursal, ora apenas de custas, ou então vou justificar o motivo pelo qual não fiz o preparo. Porque 3 situações podem ocorrer, vamos lembrar. Eu, reclamante, estou recorrendo. Eu, reclamante, eu, empregado que estou recorrendo, não faço depósito recursal. O depósito recursal é só o empregador que faz. Então, eu, empregado, estou recorrendo pagando apenas as custas. Então, estou depositando e comprovando o depósito das custas. O empregador vai demonstrar que fez o pagamento de custas e o depósito recursal. Eu, empregado, posso dizer que deixo de realizar o pagamento das custas, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita. Então, as 3 situações podem ocorrer. Bruno é empregado, então, no máximo, ele faz o depósito ali, o pagamento das custas. Então, junto às guias do pagamento de custas, ou deixo de realizar o pagamento das custas em virtude da justiça gratuita. Se o empregador está recorrendo, se você está recorrendo para a empresa, você vai dizer que houve ali o pagamento das custas e a realização do depósito recursal. Então você vai falar sobre esse preparo aqui. E vai requerer ainda a remessa dos autos à instância superior após regular processamento no juízo ACOR. Então, estou interpondo o recurso perante o juízo ACOR. Vou requerer que, após regular processamento, os autos sejam remetidos para o tribunal, para o juízo ad quem, para julgamento do mérito. Esse regular processamento aqui, vocês sabem que é o quê? Admissibilidade e intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões. Então, esse regular processamento é a admissibilidade pelo juízo ACOR e intimação da parte para apresentação de contrarrazões. Então, após regular processamento, remessa dos autos para o juízo ad quem, para julgamento do mérito do recurso. Isso eu requeiro na petição de interposição ao juízo ACOR. E é claro que eu vou fechar essa minha petição de interposição, falando nesses termos, pede deferimento. Da mesma forma que eu fiz com a petição inicial e com a contestação, eu fecho nesses termos, pede deferimento, coloco data, local e assinatura da OAB.
a assinatura do advogado, indicação da OAB. Sempre lembrando, eu sempre gosto de frisar isso daqui, não vamos inventar dados, não vamos inventar assinatura, nome de advogado, número de OAB, não vamos inventar local nem data, a não ser que o problema nos traga essas informações. Vamos evitar identificação da prova, ó, porque ela acarreta a atribuição da nota 0. Perfeito? E aí vamos lá, seguindo agora para a petição das razões. Então fizemos a primeira petição do nosso recurso, a petição de interposição. Agora farei a petição das razões, a petição que é dirigida aqui ao tribunal, para que o tribunal leia a análise que eu fiz, a indicação do erro da sentença e, se for o caso, dê provimento ao meu recurso. Nessa petição das razões, eu tenho, como eu já disse nos vídeos anteriores, que identificar o processo. Eu coloco lá, ó, quem é o recorrente, quem é o recorrido, o número do processo e a origem dele. Então, o primeiro passo aqui da petição das razões é a indicação do processo, partes e origem, número do processo, nome do recorrente, nome do recorrido e origem, terceira vara do trabalho de São Paulo. Uma dúvida muito comum aqui é a seguinte: eu tenho lá várias páginas para redigir toda a minha peça. Como é que eu faço? Fiz a petição de interposição aqui. A petição de interposição eu gastei metade da primeira folha apenas. Será que eu pulo e começo a petição das razões na segunda? Vejo que não há essa necessidade. O que você pode fazer? Terminou a petição de interposição? Terminou a petição de interposição, você vai pular algumas linhas e já vai iniciar a petição das razões. Você não precisa começar na outra página, porque você pode estar perdendo linhas preciosas ali que vão lhe faltar ao final. Então basta pular algumas linhas apenas por organização e já começar a petição das razões. Essa petição das razões, ela geralmente começa assim: razões do recurso. Razões do recurso, e aí vem recorrente, fulano de tal, recorrido, número do processo, vara de origem. Geralmente essa é a forma: razões do recurso, recorrente, recorrido, número do processo, a vara de origem, a identificação do processo. Após isso daqui, nós fazemos a menção aos julgadores. Normalmente você tem, após a identificação aqui do processo, a menção aos julgadores: egrégio tribunal, eminentes julgadores, eminentes desembargadores. São exemplos aqui de menção que é feita aos julgadores do seu recurso. Então coloque isso: egrégio tribunal, eminentes julgadores. Para depois começar o fundamento do recurso, para depois começar a dizer qual foi o equívoco da sentença. Aqui tem uma técnica simples para se fazer essa fundamentação, uma ideia de lógica, uma sequência lógica. Escrevi para vocês aqui o seguinte, ó: deve-se explicitar, deixa eu destacar aqui, ó, deve-se explicitar como foi a decisão e como deveria ser, comparando a norma jurídica de forma a deixar claro que a decisão está errada e por isso deve ser reformada ou anulada. Até por uma questão de lógica e organização de ideias, você deve fazer os seus fundamentos da seguinte forma: o eminente juiz proferiu a decisão negando ali o pedido de condenação ao pagamento de dano moral por entender que o rebaixamento foi lícito. Mas sabe-se que o rebaixamento, qualquer que seja,
importa em ilicitude gerando dano moral nos termos do artigo tal, tal, tal. Vejam que na exposição eu disse como foi a decisão, como deveria ser e ainda expus os meus fundamentos. Então, o juiz na sentença entendeu que eu, profissional de segurança, não faço jus ao pagamento de adicional de periculosidade. Contudo, a decisão deve ser reformada uma vez que o artigo 193, inciso 2º da CLT, prevê a condenação ao pagamento do adicional para aqueles que trabalham com segurança pessoal ou patrimonial. Vejam que eu demonstro como foi a sentença, demonstro como deveria ser e já expondo o vício de uma só vez. Essa daqui é a ideia mais simples de fundamentação, de realização a questão de lógica. Demonstro como foi a sentença, como deveria ser e concluo dizendo o motivo pelo qual deve ser alterada, reformada ou anulada. E o que acontece? É sempre importante, identificar se o erro foi improcedendo ou injudicando, como nós trouxemos lá atrás no vídeo sobre recursos. Então é importante demonstrar se o erro foi um erro de procedimento ou se foi um erro de julgamento. Por quê? Dependendo da espécie de erro aqui, improcedendo ou injudicando, eu formularei um pedido específico. Lembra, eu até coloquei aqui, reformada barra anulada. Se o erro foi injudicando, foi em julgamento, eu vou pedir a reforma da decisão. Se foi um erro no procedimento, o erro improcedendo, eu vou pedir a anulação daquela decisão. Então é importante deixar claro qual foi o erro, se ele foi um erro de julgamento ou de procedimento, para lá na frente dizer que ela precisa ser reformada, para que ela precisa ser anulada. Para não formular aquele pedido genérico ou então formular o pedido errado. Depois do fundamento do recurso aqui, nós vamos para os pedidos. E aí vejam, você vai requerer primeiro que o seu recurso seja admitido. Então quero que o meu recurso seja primeiro admitido. Por quê? Significa dizer que eu quero que o meu recurso passe no juízo de admissibilidade, que o juízo de admissibilidade seja positivo. Após a admissão, após o recurso ser conhecido, admitido, eu quero que ele seja provido, ou seja, aceito no mérito. Provido para quê? Para reformar ou para anular, tendo em vista um erro injudicando ou improcedendo demonstrado na fundamentação. Então eu quero que ele seja provido para reformar, porque eu indiquei um erro injudicando. Eu quero que o recurso seja provido para anular a decisão, porque eu aleguei um erro improcedendo. Então vejam que eu estou sempre linkando aqui o fundamento, o tipo de vício com o pedido formulado. Não se esqueçam de pedir a admissão e o provimento. Eu quero que ele seja admitido, conhecido e provido para reformar, para anular. Feito esse pedido aqui, nós vamos fechar a peça. Nesses termos, pede deferimento, pede, espera, deferimento, para após termos aqui data, local e assinatura do advogado OAB. Sem assinar, sem inventar nenhum dado. Então vejam que essa estrutura básica de petição de interposição e petição das razões, eu vou me utilizar para todos os recursos. Exemplo, vamos voltar aqui na estrutura, na petição de interposição. Então, se eu estou aqui interpondo um agravo de petição, por exemplo, eu vou me utilizar da mesma competência, vou colocar o número do processo, vou qualificar as partes na hora de interpor. Na hora de interpor o recurso,
momentinho. Na hora de interpor o recurso, vou dizer que estou interpondo um recurso de agravo de petição, conforme artigo 897-A da CLT. Passando para a petição das razões, depois farei a indicação do erro. Por que que houve o erro ali naquela decisão na execução? Porque houve ali o julgamento dos embargos à execução que reconheceu a prescrição intercorrente e no processo do trabalho não existe prescrição intercorrente conforme súmula 114 do TST. Vejam que a ideia, a fundamentação é a mesma. O pedido é o mesmo. Eu quero que meu agravo de petição seja admitido e provido para reformar aquela decisão. Então essa base, esse esqueleto, essa estrutura dos recursos pode ser utilizado para todas as espécies recursais. E com isso nós fechamos aqui a nossa preparação para a segunda fase da OAB. Espero de coração ter ajudado vocês na preparação para esse exame importante. Parabéns pela aprovação na primeira fase. Estude com afinco agora, treine à mão as suas peças, pegue ali provas anteriores, faça a redação na mão das suas peças, porque você tem que treinar a redação à mão no dia da prova, você vai redigir a sua petição totalmente à mão, você tem que saber se a sua letra está muito grande, se está muito pequena, se está muito garranchada, tem que fazer uma letra um pouquinho melhor. Quem sou eu para dizer sobre letra, né? Mas você vai ter que fazer uma letra um pouquinho melhor para o seu examinador não ter tanta dificuldade, mas eu tenho certeza que você vai se preparar com afinco, vai ser aprovado nessa segunda fase da OAB e vai conseguir a tão sonhada carteira da advocacia. Boa prova para vocês, um abraço, até mais.